Muito bom dia, gurizada. Tá começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast com o objetivo de mostrar a realidade de brasileiros que deixaram o Brasil em busca de uma vida melhor. Só que hoje o bate-papo é diferente, né? Hoje o bate-papo é um pouquinho diferente, só que fala também sobre a realidade de brasileiros, né? Sim. Vista, porém, do outro lado, né? Depois a gente vai falar quem que é a nossa convidada. Enquanto isso, eu quero falar com você que já se perguntou de onde vem a tua história. O que significa carregar um sobrenome italiano? A busca pela cidadania italiana vai muito além de fazer uma cidadania italiana. É você descobrir e resgatar as tuas origens da tua família. Por isso a gente trabalha com a Sara Severnini, da Italiano Vero. Enquanto isso, esse podcast está indo ao ar, a gente está tramitando agora com uma boa pergunta. A cidadania italiana vai continuar sendo feita ou não? Mas aqui embaixo aqui vai ficar o contato da nossa patrocinadora para você entrar em contato. A gente acha que muitas mudanças podem acontecer, mas eu acredito, o meu ponto de vista é que vai continuar com algumas mudanças. Então, para isso, entre em contato com a Sara e se informe sobre a cidadania italiana, como é que vai ser continuado. Eu muito otimista, sou um cara sempre que penso que vai dar certo. Eu acho que não vai dar em nada, cara. Eu acho que isso aí Tipo assim, é uma boa lenha que foi jogada na fogueira, porque dos dois lados tem tensão, tem 10 anos de fila lá no consulado, e do outro lado tem muito brasileiro fazendo cidadania sem vir pra cá, mas a Itália precisa de natalidade, precisa de gente, precisa de mão de obra, e cara, os dois lados é só se sentar numa mesa, se conversar e se acertar. Eu acho que é um modo de chamar atenção, eu acho. Também é. E para quem já tem a cidadania italiana e precisa de serviços burocráticos, né? Resolver serviços burocráticos, pode contar com os serviços da Larissa Ignoato, que ela é especializada em documentação pós-imigração. Ela resolve as burocracias do dia a dia, deixando que a Itália atende melhor. Documentação como ISI, dimissione voluntária, desoccupazione, preenchimento do kit de permesso, né? O kit giallo, modelo 730, assegno único universal e documento para consulado. Precisa fazer a renovação de documentos brasileiros no consulado, também pode contar com os serviços da Larissa Ignoato. Precisando de ajuda? Chama a Larissa que a Larissa resolve. Beleza, vou chamar a nossa convidada então. A minha dicção tá ótima, nossa, né? Tô com uma baba grossa aqui. Meu Deus do céu. Dá pra perceber que ele bebeu umas 10 ontem. Não bebi nada ontem. Não. Bebeu água. Foi. 8 litros de água. Ó, a nossa convidada, ela é casada com um gaúcho há 7 anos. É uma italiana que leva o Rio Grande do Sul no coração. E é claro que ela não compra pão, ela compra cacetinho. Cacetinho. Né? Estamos aqui com Caterina Tarantola, gaúcha fake. Seja bem-vinda. Bom dia, gurizada. Vou ter que começar assim, né? Com Obrigado certeza. por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. Obrigado pela disponibilidade, tá vindo aqui bater um papo com a gente, né? Contar um pouco sobre a tua história, italiana, obviamente, mas conhecer o brasileiro. E como é que foi essa história em relação com o Brasil? Por que gaúcha fake? Então, vou começar, né? Começa do começo. Do começo. Eu conheci meu marido porque ele veio para a Itália para reconhecer a cidadania, né? E ele veio casualmente na minha cidade, de Belluno. E a gente se conheceu, assim. Na verdade, eu vi ele num barzinho, tava com uma minha amiga, ele passou do meu lado e disse, nossa, quem é esse aqui, né? Eu moro numa cidade pequena, então qualquer pessoa diferente já chama atenção. Quem é esse, né? Eu tava solteira, já vi. Bem, e daí a gente se conheceu e... Tá, mas daí quando você ficou sabendo que ele era brasileiro, foi um ponto a mais ou a menos que ele ganhou? Vamos dizer assim, sei lá, brasileiro tem algo mais do que o italiano ou menos por ser, sei lá, diferenciado? Agora eu vou falar uma coisa exclusiva, que nunca falei também. Nunca falou? Não. Fala. Eu tive um relacionamento com um brasileiro, que foi muito ruim. Então, por isso que eu entendia um pouquinho o português, mas inclusive tinha bastante amigos brasileiros, morei até com uma amiga brasileira. Então, pra mim, um brasileiro era fora das minhas ideias. Tipo, eu falei, nunca mais. Nunca mais. Um brasileiro... Então, quando conheci ele e depois fiquei sabendo que eu era brasileiro, eu disse, putz, e agora? De novo. De novo. Caí uma sina, né? Tanto que eu lembro que quando a gente começou a namorar, que a coisa se tornou mais séria, eu conversei com meu pai. Ele disse, pai, é assim, que bom, fico feliz por ti, assim, é brasileiro. E meu pai disse, nossa, Caterina, sério? De novo, não, né? E... Coitado. Foi um ponto positivo, ganhou crédito. Ganhou crédito. E então, assim, no começo, disse, acho que não vai dar, não sei o quê. Mas foi mais forte, né? E daí a gente se conheceu, a gente começou a namorar.
E ele falava bem italiano? Não, como é que era a comunicação? Ele falava ciao, grazie e cappuccino. Não é que cappuccino. Ah, cappuccino. Só que quando a gente ia tomar café, eu tava com vergonha de corrigir ele, né? Daí ele falava cappuccino. Daí depois de um tempo ele disse, cappuccino, não é cappuccino. Que fofinho, né? É porque eu entendo também, ele fez a tradução literal, né? Sim, do ti, né? Exatamente. Daí eu entendia português, mas não falava, né? Sabe aquela vergonha de falar uma língua estrangeira, né? Só que não tinha muita chance, né? Era o único jeito de se comunicar, né? Então comecei a falar mais em português com ele que ele italiano comigo, né? Na verdade foram as duas coisas. E também por ele, né? Porque ele entrou numa família totalmente italiana, né? Que é a minha. Porque as pessoas às vezes no Instagram comentam, italiana só de passaporte. Ou italiana com cidadania, essa brasileira que faz sotaque italiano para se mostrar, né? Sempre tem uns mal acabados, né, cara? Mas, na verdade, eu não tenho nada de ligação com o Brasil. A minha família, meus pais, meus avós nunca pisaram no Brasil, né? Então, ele se achou numa família totalmente italiana, né? Que legal ela falando português, cara. Massa, né? Eu acho muito 10... Muito legal mesmo. Eu ia falar um estrangeiro, né? Quem é estrangeiro aqui é nós, né? Nós que somos extracomunitários aqui, né? Mas ver você falando português, tipo assim, pô, que massa, cara. Que legal, cara. Saber que, tipo assim, uma pessoa que... Eu moro na Itália há 15 anos, eu vejo italianos casados com brasileiras e os caras, tipo assim, por má vontade mesmo, não falam nada em português, entendeu? Nem todos, né? O Roberto Paqueira falou, né? Fala, né? Sim, então, nem todos, obviamente, tipo, né? O Mirko, por exemplo, veio aqui, ele fala umas frases assim que dá risada pra caramba, porque ele fala assim, como é que ele fala, cara? Cara, depois eu vou lembrar, cara. Tem umas frases que ele faz que E outra coisa, tipo assim, quem tem filhos, entendeu? Quem tem filhos em casa, cara, pô, fala as duas línguas para as crianças aprender duas línguas, né? Lá na frente isso vai fazer diferença. Desenvolve melhor o cérebro das sim, crianças. É verdade, é verdade. E aí conheceu o Ricardão aí? Ricardão gremista, gaúcho. né? Gremista, é verdade? Colorado? Você é colorado? Colorado. E aí, foi bem aceito na família, no caso? Sim, muito. Sim. Sim, foi bem aceito, né? Agora a gente tá casado 7 anos e tudo, né? E assim, né? Eu conheci a cultura brasileira mais gaúcha, né? Porque os gaúchos são mais ali... É que o Rio Grande do Sul era para ser um país separado, né? Do Brasil, né? Tem uma... República do Rio Grande do Sul, né? Na verdade, ele se tornou república, mas aí por um canetaço, como os nossos políticos gostam de fazer, acabaram... Até tinha um movimento lá sobre o Sul é meu país, né? Que os 3 estados do Sul iam virar um país... O país dos Pampas, né? O cara que criou isso aí sumiu do mapa, né? Sabe, né? Por quê? Vai saber. Por quê? Ninguém sabe. Deixa baixo. Ô, Caterine, daí e essa inserção na cultura gaúcha, digamos? Não brasileira, porque, né? Na cultura gaúcha. Como é que foi, assim, no começo? Então, a primeira vez que eu fui no Brasil, né? Foi em 2021. Recente. Eu contei, inclusive, ontem à noite isso. Os meus sogros têm um sítio no interior do Rio Grande do Sul, né? Então a gente pisou em Porto Alegre, que era à noite, era às 11 da madrugada. E então, né, do aeroporto até o sítio, era tudo escuro. Então eu não vi basicamente nada, né? Depois todo o cansaço da viagem e tudo, né? Quando eu acordei naquele sítio de manhã... Você tava em outro mundo. Tipo, eu me arrepiei, senti uma energia muito forte, muito boa, que nunca tinha... A gente viaja bastante, fui pra Zanzibar, Egito, a gente viaja muito, mas aquela energia boa, pura, nunca na vida. Cara, me arrepiei agora, cara. Sim. Eu publiquei esse inverno, fui de férias na casa da minha avó, né? Ela também tem o sítio dela lá. No começo, quando eu era criança, era cheio de primo, era cheio de tio. E aí os tios vão brigando, e um tio acabou nos deixando, e o meu avô não tá mais, e agora tá lá a veinha. Cara, só que a gente percebe que a energia fica, sabe? Você vai... Eu fiz um vídeo, assim, do mato, assim, ó, e as galinhas cantando, cara, e os patos e aquele negócio. E ontem eu tava mostrando pro meu sobrinho, e de repente o galo canta, assim, ele abre o olho e o galo! Que ele é italiano, então, tipo, filho de italiano como minha irmã. Cara, o sítio tem isso, né? Sim. Tem essa energia, né? Energia de simplicidade. Energia pura, sim, exato. Simplicidade. Por isso que eu fui no Brasil com a mala cheia de roupa, né? Eu sou italiana, né? Sabe como é que a gente usou duas mudas. mais etiqueta aqui, né? E usei 2 mudas. Tanto que agora que a gente foi, eu fui com a mala de mão. Porque lá, realmente, o sítio é muito humilde. Não, tu come o que minha sogra planta, vai comprar carninha, mas até o sabor da comida é diferente.
a fruta tem um sabor diferente, a carne tem um sabor diferente. Exatamente. Eu fui criado também, eu visitando a minha avó fazia o café. Entendeu? E era um sítiozinho também. No saquinho, né? Ela tinha os pés de café, ela colhia o café, secava o café e depois com um pilão ia fazer o pó do café pra sair o café. O café, tipo assim... café. Cara, é café, não é café industrializado. É café natural, né, cara? Não é que tinha aquele sabor que eu sinto hoje, mas era o café que ela fazia, né? Massa. Da avó. Olha só, e... Voltando aqui pra Itália, o que tu viu assim de diferente do Brasil e Itália? Visitando o Brasil, no caso. Então, eu tenho que sempre falar que eu vou de férias, né? Então, é lógico que quando eu volto, preciso de 2 semanas para sair da saudade, né? Tu sente aquele luto assim também, que o pessoal sente? É um sofrimento para mim. Quando eu volto para casa, eu fico mal. Por 2 semanas eu fico mal. Daí tem meu marido, né, que morou 30 anos no Brasil, em Porto Alegre, lá. Então, olha que tu vai estar de férias, então tudo legal, e não é assim, não é assado. Senão eu fico 2 semanas assim. Tipo, eu quero voltar pro Brasil amanhã. Moraria no Brasil, então, de boa? Então, não sei. Porque eu, Caterina, sim, moraria no Brasil. Só que eu não tenho a realidade de morar no Brasil. Porque, como eu falei, eu vou sempre de férias, fico lá 1 mês. E é lógico que é tudo legal, né? Principalmente a gente vai em dezembro, então todo mundo tá de férias. Você é cocolada pela família inteira e todo mundo quer estar com a Caterina. Tem aquela vibe que Eu fui pro Brasil 3 anos seguidos, né? Depois que eu cheguei aqui na Itália. Quando você tava rico? Quando eu tinha condições, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui a primeira vez, nossa, foi fantástico, né? Primeira vez, meu Deus do céu, né, cara? E aí os parentes, primalhada e tudo e tal. E aí depois, a segunda vez também foi legal, foi legalzinho e tal. Aí eu fui na 3ª vez seguida, né? Daí, tipo assim, pô, os parentes já não estão nem mais se olhando na cara, entendeu? E aí eu vi que, tipo assim, as pessoas acostumam com a tua presença, entendeu? E uma maneira de tu fazer a diferença é tu se afastar um pouco. E aí eu decidi, eu e a minha mulher, depois de 2 anos, a gente vai. 1 ano sim, 1 ano não. 1 ano sim, 1 ano não. E eu acredito também que no teu caso é isso, né? Se tu fosse todos os anos, talvez tu não teria essa sensação, entendeu? De querer ficar no Brasil. Eu também tenho luto quando vou pro Brasil e volto, né? Mas a verdade é essa. Que o pessoal de lá, eles só vão te dar valor mesmo depois que tu fica um tempo fora. Tu acha isso também, Ed? Eu senti isso quando eu vim agora. Fui depois de 9 anos e senti um pouco essa falta do Brasil de volta, né? Porque aconteceu tudo que na nossa empresa, então pandemia, a empresa tem que se recuperar, a empresa era muito jovem, não podia ir pro Brasil, tinha que cuidar, e veio a pandemia aí, tem que recuperar, então passou 9 anos nessa brincadeira. Quando eu voltei, eu senti isso, sabe? Eu senti assim, putz, será que vale mesmo a pena viver uma vida distante? Só que aí tu vai ver, cara, daqui 1 ano eu posso voltar, ou, né, sei lá, posso abrir um negócio que me concentra e voltar, né? Outra coisa que eu tava conversando eu e um amigo meu, é sobre o preço que se paga por morar fora do teu país, entendeu? Não é nem em relação a dinheiro, né? Não é, mas tu ver teus pais ficando velhos, entendeu? Ver teus irmãos tendo filhos, tendo festa de família e tu não participando. Então, isso aí é um valor alto que a gente paga por estar morando fora, né? E no teu caso, não, né? Tu mora aqui na Itália, obviamente, mas eu acredito que tu também vê isso no teu marido, né? Sim. Essa distância da família. Como é que foi o começo da vida de vocês dois aqui na Itália? Vocês trabalham com documentação, né? Então, cidadania italiana, sim, documentação, tradução também. Tradução. Então, como é que foi assim, vamos, sei lá, você falou que conheceu ele, aí disse, e agora, vamos casar, vamos ficar junto? Mais ou menos como é que foi? Ele tinha alugado um apartamento para ele, né? E logo em seguida a gente decidiu morar junto. Então a gente não sabia bem o que fazer com esse apartamento, porque na nossa cidade, eu acho que deve ser um pouquinho a realidade da Itália inteira, que não tem muitas casas em aluguel, apartamentos, né, para alugar. Então a gente não sabia bem o que fazer com esse apartamento que ele tinha alugado para ele, né? E daí ele teve a ideia de alugar para quem estava em processo de cidadania, né? Que precisa da residência. Então a gente ficou com o apartamento e a gente começou a alugar quartos só para os brasileiros que estavam no processo de cidadania, ou que precisavam, né, da residência para dar entrada no processo administrativo. Daí, beleza, a gente começou
E depois de um tempo a gente viu que as pessoas começavam a pedir informações, pedir uma assessoria, né, um pouquinho mais completa. Então, a gente manteve nossos 2 trabalhos, né? Eu trabalhava na empresa da minha família e a gente manteve nossos 2 trabalhos, mas começamos a dar começo na nossa empresa de cidadania italiana. Vocês viram que pode se tornar um trabalho. Sim. Mas era só, tipo, uma entradinha a mais, assim, uma coisa muito leve, assim, só para fazer uma coisinha diferente e a mais. E só que depois, né, a gente sabe que o fenômeno cresceu e também a nossa empresa cresceu. Então, ele foi o primeiro a deixar o trabalho dele, né, e a se concentrar só nisso, na cidadania. E depois, em 2021, alguns brasileiros da minha cidade começavam a me pedir traduções, né? Consegue fazer a tradução sabendo que eu falava português. Consegue fazer a tradução da minha carteira, né? No começo comecei a fazer algumas tradução, assim... Tá, mas peraí, mas pra fazer a tradução, tipo assim, não é que eu... escreve aqui, me traduz aqui nesse papel e eu vou apresentar numa autoridade, entendeu? Tem que ter uma validade esse documento, né? Sim. Traduzido. Sim, eu fui no consulado de Roma, do Brasil, e peguei a certidão de proficiência de língua portuguesa. Então... Sim, fiz exame, sim, no consulado, legal. sim. Foi o Ministério da Educação do Brasil, né? Porque foi mandado o meu exame para Brasília, daí... Tu apresenta lá, faz tipo uma prova lá, uma prova eles te certificam daí. Sim, inclusive é bem difícil. De 4 horas de prova escrita. Para uma italiana é difícil. Era difícil. Até porque era, tipo, na prova escrita era um vídeo, uma pessoa falando da colonização brasileira, né? Depois tem um áudio. Falando em que língua? Português. Em português. E depois tem que escrever um texto. Em italiano? Não, em português. Tudo em português? Tudo em português, sim. Do que tu entendeu. Uma outra prova era... organizar uma viagem numa cachoeira, tipo, fingir de ser uma agência de viagem. Tipo, era bem difícil. Os caras viajam também nas provas, né, cara? Uma outra era um artigo de jornal e a outra era um representante de bonecas feitas na Amazônia que tinham que vender para uma loja de brinquedos. Então, tu tem que escrever uma coisa formal, bem difícil. Ô, louco, cara. E daí, depois tem a prova oral, né? Então, a gente ficou 4 dias em Roma para eu fazer os exames. Inclusive, o examinador era de Porto Alegre. Que massa. Daí caí certinho. Mas tu tem sotaque gaúcho aqui quando você fala de Porto Alegre. Eu também. Mas bom, a italiana, mas tu também, né? Tá aqui na Itália, tchê, né? Que massa. Sim, não, foi bem legal. Aí com esses exames aí tu consegue fazer a tradução. Sim, eu tirei avançado e não tô avançada, então com esse... Na verdade, na Itália, não tem um albo, não sei como se fala. Tipo assim, uma jurisdição. Exato, assim, dos tradutores. Qualquer pessoa, né, pode ir no tribunal e juramentar uma tradução. Sim, na Itália não tem... Mas e se tiver errado a tradução? Não... A pessoa é responsável pela própria... A pessoa é responsável, assim, tanto entendi. que o juramento, né, a tradução é juramentada, porque atrás da tradução tu tem que preencher um juramento, tu tá escrito giuro fedelmente di riprodurre la verità. Entendi. Exato. Se tiver errado, daí é bronca do cara. E daí eu podia fazer igual, só que sentia que faltava alguma coisa, né? Se uma pessoa ia, mas como é que tu sabe falar em português? Eu falo, assim, não tinha nada para comprovar. Show. E então eu fiz esse exame, né? E tirei nota avançada. E hoje, né, trabalho com tradução, tenho uma empresa de tradução e faço bastante intérprete pela procura tribunal, também na cidade, nos processos, e faço bastante Vamos supor, uma empresa pode procurar, uma empresa italiana que está abrindo mercado no Brasil, ela pode procurar para você fazer toda a parte contratualística, a parte de essas paradas, tudo lá pro Brasil, né? Sim. Interessante. É a vantagem de falar outra língua, tá vendo? Porque a gente tá mas não só falar, né? Não só falar, você saber e ter a caneta pra poder assinar, assim, né? eu falo italiano assim, ralo, entendeu? Mas nós vamos traduzir um documento, nós dois? Não, imagina os erros de doppia L, doppia N. Maria, então deixa quieto. Não esquece. Então hoje, o teu trabalho hoje é fazer tradução juramentada para reconhecimento de cidadania e também intérprete para outras situações. Então. Na verdade, eu abri uma empresa, eu faço a tradução ou intérprete de português, né? Italiano, português, italiano, e também faço inglês, alemão e espanhol. Tu fala alemão também? Não. Eu contratei tradutores, né? A empresa é minha, mas ofereço mais serviços, porque achei que o serviço só de português era um pouquinho limitado. Né? Daí, e qual é o maior mercado que você vê hoje? Só entrando nisso aqui, depois a gente já passa pro resto. Qual é o mercado que mais prometente para tua empresa? É o mercado brasileiro que quer língua italiana ou o mercado italiano que quer língua brasileira?
Ou o mercado mundial que busca a língua brasileira? Mercado brasileiro que quer a língua italiana. Entendi. Assim, o 95% do meu trabalho é brasileiros que se mudam para a Itália e precisam traduzir toda a documentação. Entendi. O brasileiro que já está na Itália, daí o filho precisa traduzir, um certidão de nascimento, né? A maioria do meu trabalho é ligado à cidadania. E o pessoal busca também aprender italiano, língua? Tipo, tem um interesse, sim? Ou o pessoal pensa mais, vou lá e depois lá eu aprendo? Ou mais é para documentação? Não vejo muita busca vontade de aprender italiano, vou ser muito sincera, né? Porque algumas das coisas que a gente fala aqui aprenda italiano. A gente sabe que o brasileiro ele é meio preguiçosinho para aprender língua, né? Então o pessoal diz, lá eu aprendo. Lá eu apanho e aprendo, né? Foi o que eu fiz em 2010, assim, lá eu me viro, cara, lá nem tá até hoje sem falar, né? Falo mal pra caramba. Não, mas não, fala bem, eu consigo me virar muito bem, entendeu? Meu nível de italiano é, tipo assim, eu faço um discurso, eu converso com o cliente, eu brigo, eu me imponho, sabe? Mas não é perfeito, entendeu? Dá pra ver que não é perfeito. Eu abro a boca e isso aí é estrangeiro, né? Entendeu? Mas deve ser, mas eu acho que não deve ser perfeito igual um italiano, né? Deve ser correto. Exato. É igual você pegar um indiano que fala inglês, pega um irlandês que fala inglês, um brasileiro que fala inglês, por mais que eles sejam todos iguais e bem falados, né? Você vai perceber a diferença na cadência. E não é a tua língua, não é a tua língua mãe, né? Óbvio. Língua madre, né? Língua madre. É que a estadia na Itália fica muito mais fácil, né? Para quem... Eu sempre falo para os nossos assessorados também, não precisa tu saber a gramática, não precisa tu acertar todos os verbos, que nem os italianos acertam, né? Mas pelo menos conseguir conversar, pedir uma informação, conseguir entender o que a caixa, o valor que a caixa no mercado te fala, né? Porque se você não sabe falar, você automaticamente fica mal educado, né? Você fica, tipo, vai falar, se você não consegue... Vorrei um café. Você vole um café lá naquele bar lá, sai fora daqui. Tipo, verdade, sabe? Você acaba sendo mal educado, né? Sem querer, né? É verdade. Eu tô fazendo um curso agora para os atletas só uma escolinha da Inter de Milão, Inter Academy no Brasil, né? Com crianças. E isso, vorrei, tipo, tô sempre lá. Vorrei. Sempre explico, esquece o óleo. Não importa. Um café, súbito. Putz, o barista já tá ali, né? Com as pá viradas, ele sabe assim, café súbito lá do bar do outro lado da rua. Lá, escambau. E os italianos com isso são chatos, né? Vamos falar a verdade. Não, tipo assim, o mínimo que eles esperam... Já o italiano já não mostra os dentes. Ó, a barista clássica italiana, tu já olha e fala assim... Dimmi. Cosa vuoi? Dimmi é foda demais, né? Chega... Sim. Buongiorno. Prego é duro, E o brasileiro, então, se ele chegar e você soubesse, se colocar, né? Aí a pessoa já ganha a amizade da pessoa, né? Já fica amigo. Isso é uma coisa que me deixa muito mal quando volto pra Itália. Porque no Brasil todo mundo é gentil, cara, é impressionante. Eu ia tocar nesse assunto. É impressionante, isso me faz muito mal. No sentido bom, né? Porque tu vai no Brasil, apesar que na Itália, já se tu é estrangeiro, já tem um tratamento mais frio, né? Isso é verdade. Eu trabalho com estrangeiros, então isso é muito triste. O italiano tem muito cabeça fechada, é só Itália, é tudo Itália, né? No Brasil, obviamente, talvez se fala duas palavras, posso até parecer brasileira, né? Mas quando começa a falar ou pedir, daí a pessoa se dá conta que, né, tem um sotaque meio estranho. Só que daí você ganha quase que mais valor ainda, né? Por ser gringa. Mas de onde tu é? Não sei o que. Todo mundo curioso e nunca... Nenhuma pessoa... E, eu fui no shopping, né? Gerei várias lojas no Brasil. Nunca aconteceu de uma pessoa ter uma cara fechada. Ou não me atender, ou não dizer, oi, tudo bem? Sempre um sorriso. Que massa. O atendimento no comércio é diferente, cara. Nossa, mas no aeroporto, se tu vai no aeroporto, os policiais no... Cortem essa parte. Na Itália, é passaporte. Te guardam, te olham, carimbo, vai. Nem nada, né? Claro, tem umas exceções, mas... Né? No Brasil, oi, bom dia. Eu falo pro meu marido, Ricardo, por favor, tem um documento brasileiro. Já o mesmo policial no aeroporto, isso, incrível. Né? Muda muito. Mas por que tu acha que tem esse atediamento, né? Eu tenho uma teoria, depois eu digo a minha teoria. Eu não sei, eu acho que é cultural. A minha teoria é essa. A minha teoria é que a Itália, ela já é, vamos dizer assim, ela já dá aquilo que o italiano precisa, então ele diz assim, a gente já é autossuficiente, tudo que vier a mais quase que me disturba. É verdade. E já o brasileiro meio que tem que estar sempre correndo atrás, tipo, se o brasileiro sabe que se ele não é gentil, ele não vai fechar as contas no final do mês.
E já o tabaquino, vamos pegar um tabaquino. O tabaquino, ele tem o trabalho dele ali, ele tá de boa, ele não quer abrir mais um tabaquino. Então, o cliente vem meio que ele é mais importante que o cliente, nesse ponto de vista. E já o brasileiro, não, ele precisa que o cliente é mais importante, senão ele não paga as contas. Essa é a minha teoria, né? A minha impressão é essa. Mas eu também acho que na Itália tem muito bem-estar, no sentido, não aquele cliente a mais... Não é minha vida. Exato. Muitas vezes parece que o próprio... estamos falando de atendimento, né? O próprio dono da loja parece que... Ele tá te fazendo um favor. Parece que ele tá fazendo um favor pro cliente, entendeu? É isso que às vezes deixa o cara meio puteado, entendeu? Porque, pô, eu vim aqui, vim comprar, escolhi... E eu não tô recebendo devido atenção, digamos, devido valor. Eu percebi isso com ênfase no meu primeiro ano na Itália. Foi em 2008. Eu comecei a trabalhar num camping. Trabalhei por 9 anos nesse camping. E eu vendia... Eu trabalhei no comércio no Brasil. Eu vendia materiais de instalação elétrica e tal. E eu trabalhava atrás do balcão também. Então era ali, aquilo que eu aprendi, né? Eu cheguei aqui, eu vendia pão no mercado ali. E eu entregava o pão pro cliente, eu dizia grazie. Grazie. Thank you em alemão, danke. E assim... E o meu amigo holandês... Isso, imagina, né? É bem a parte europeia. O meu amigo holandês falou assim... Por que você diz grazie? Eu disse, porque ele é o cliente, cara. Aí ele falou, não, mas quem tá dando um serviço é você. Tu entendeu? Então, bem isso. Uma outra... Quem tá dando pão pra ele é você, como se o cliente precisasse do pão. É como se você estivesse dando uma esmola pro cara, entendeu? E, na verdade, o graça é a educação que tu tem com o cliente, né? E aí, no caso, tu acha que também é isso? É essa parte aqui do atendimento? Né? É cultural? Sim. Eu acho que também é um pouquinho o clima, não sei se estou errada, porque se tu já vai um pouquinho mais no sul da Itália, já são mais parecidos com brasileiros, né? Mas, por exemplo, a minha cidade, que tem verão por 2 meses no ano, eu acho que um pouquinho pode influenciar. Acho que os caras estão sendo meio putos da cara por causa do frio? Assim. Frio, sempre escuro. Depressivo. Meio depressivo, exato. Pelo menos eu fico depressiva. Tipo, o meu humor muda totalmente quando tem um dia de sol. Ontem, né? Ontem, um dia lindo. Sol, ontem, exato. O meu cunhado chegou e falou assim, uau, que bela giornata lunga. Que bela essa giornata lunga. E agora já tá mais lunga mesmo, porque... alongou, né? Trocou o horário. É verdade. Outra coisa que no Brasil não tem mais, né? O horário de verão, né? Na Itália tem. Caterina, e assim, como é que foi criando essa tua personalidade brasileirada, a gaúcha? Quando que nasceu a gaúcha fake? Então, nasceu porque o nosso amigo Thiago Dalla, né? O Thiago Dalla. Amigas dele, sim, nosso amigo. Ele me mandou um vídeo no Instagram de uma americana casada com um paulista. Daquela professora de inglês? Exatamente. Que ela fala, eu sou americana, com paulista não falo tá chovendo. Eu falo, caiu um toró, não sei como é que fala. Que massa! Né? E fez fazer todas essas Fala gírias. Cachorro. Ela fala falava todas essas gírias em paulistano, né? Como é que paulistano, certo? E ele disse, tem que fazer a mesma coisa com gaúcho. Que massa! Olha só, cara. Daí... eu olhei o vídeo, agradeci por ter me mandado, né? Inclusive, ele manda sempre um monte de dicas, né? E um dia, era um dia de sol, eu disse, vamos fazer esse vídeo, né? Daí eu fiz esse vídeo, que foi o primeiro vídeo que eu fiz, que estourou. Assim, eu lembro que acordei o dia depois, não sei quantos mil seguidores. Sério? Sim. Que massa! Mas tu pagou pra... Não, aconteceu que esse vídeo estourou no Instagram, estourou. E daí começou, né? Daí comecei, dei continuidade nos vídeos. E eu vejo que os meus seguidores, né, que sou muito grata, porque, né, eles se identificam? Se identificam nos meus vídeos de gaúcho, né, na realidade gaúcha, na cultura gaúcha. Assim, uma pergunta, tu gosta de tomar chimarrão ou é mentira? Ou é só pra fazer o vídeo? Antes, tu gosta e não tem gosto de feno, né? Não tem. Poxa, que os italianos que eu vi provando, tem gosto de feno, tem gosto de feno, mas tem gosto de feno. Mas às vezes você fala, mas é droga? Ou quando eu pergunto o que é? É erva. Erva? Que tipo de erva? Erva da boa? Então, no começo não gostei. Tipo, quando meu marido tomava bastante, agora eu tomo mais que ele, né? Agora você toma mais que ele? Eu tomo mais que ele. E eu tô muito brava com ele por causa disso. Por quê? Quando eu conheci ele... Me viciou nessa droga. Ele me viciou, né? Ele tava todo gaúcho, de bombacho, que eu era bem italianinha, né? Eu disse, bota uma calça jeans, né? Bombacha e faca e no meio da cidade, né? E sempre com chimarrão e a mateira, que é a bolsa, né? Não, é a mateira. Daí, quando eu dizia, nossa, mas
tem que sair assim mesmo, né? Vergonha alheia. E daí comecei a tomar. No começo parecia meio água suja, água quente, assim, né? Daí comecei a tomar. E o domingo, ele tem muito a tradição de colocar música gaúcha em casa, né? Que lembra o pai dele. 10h30 da manhã, já acende o fogo e mete um gauchão. Exatamente. Daí, pra mim, agora, o domingo, pra mim, é ele que acorda, bota a música gaúcha e começa a fazer o almoço com chimarrão. Assim, pra mim, a minha tradição agora é essa aqui, né? Daí comecei a tomar com ele, eu gosto de tomar chimarrão, eu sou viciada em tomar chimarrão, mesmo. E agora sou eu que tenho que convidar ele pra tomar. Que massa, né, cara? Ele me viciou e deu o pé atrás, sabe? Tanto que às vezes eu jogo na cara, mas... E aí, vamos tomar? Ah, não, eu tô meio verde já. Como tá verde? Sabe, depois de tomar 11 cuia, 12, 15 cuia, tu fala, não, eu tô verde já. Não, mas é uma pergunta que recebo bastante. Se eu gosto mesmo, se só pra agradar meu marido, pra aparecer, não. Eu gosto mesmo. Eu gosto. E depois é uma coisa que mal não faz, né? Tipo assim, alguns profissionais ali da saúde dizem pra não exagerar, não é algo muito quente e tal. Mas é diurético, é uma coisa boa, é bom, né? Chimarrãozinho, um mate é bom demais. É bom. Eu não tenho hábito, eu não tenho hábito. É uma companhia, exatamente. A minha mulher, vocês têm aquele negócio que você dá uma enfeitada no mate e bota assim uns bichinhos em cima? Não é muito de gaúcho, não. Aí a minha mulher coloca umas ervas cidreira dentro, dá uns chazinhos, mas não, bota o nosso puro mesmo. É mate amargo. Mate amargo. Puro mesmo. É verdade. Puro mesmo. Puro mesmo. Isso é coisa de gaúcho de apartamento, né? É verdade. Gaúcho que come pletes, né? Beleza, então. Olha só, deixar um brinde pra Catarina, que é nosso bloco de anotações do A Vida Lá Fora, junto com uma caneta, tudo muito produzido obrigada. Pela Impress, design criativo da nossa Gabi. Muito obrigada. Gabi. Lembrando você que está em casa que você pode também presentear os teus amigos e parentes aqui na Itália, entrando em contato com a Gabi, ela pode criar para vocês um presente personalizado e enviar na casa dessa pessoa. Você pode então surpreender essas pessoas aqui na Itália. Pode mandar até alguma coisa de meio... Sim, não até pra nós também, né? Até pra nós, né? Se quiser mandar um brinde pra nós, a gente aceita só também. falar lá com a Gabi e mandar um presente pra nós. Né? Show de bola. E pra vocês que precisam de fazer uma gestão eficiente nas suas redes sociais, conte com as meninas da Amavi, as meninas do marketing, né? A gente sabe que na correria do dia a dia falta atenção, falta tempo pra dar atenção às redes sociais. Então, assim como as nossas redes sociais aqui do A Vida Lá Fora, podem ser gestidas pelas meninas do marketing, né? Elas fazem capas para YouTube, para stories, para fazer carrosséis também, o calendário editorial, elas podem organizar tudo para você, beleza? E outra coisa, nós temos o Igor também, que ele trabalha com o sonho das mulheres e o pesadelo dos homens, ou seja, ele é especialista em pequenas reformas com foco em banheiros. O cara reforma banheiros à velocidade da luz, então chame o Igor e tranquilize as coisas em casa. Ele pode fazer também a cozinha, qualquer reforma assim que requer aí 3, 5 dias, aí chame o Igor, que o bicho é rapidão. Show de bola. Beleza? Tem uma pergunta aqui pra Catarina. Vai. Estou indo pro Egito sábado que vem. O que uma mulher não deve fazer sola no Egito? A pergunta... É porque você falou também que eu ele já tinha ido pra lá. Sola no sentido... Sozinha. Não vá sozinha. Caminhar na rua sozinha, né? Então... Não vá sozinha pro Egito. Ó, tá aí a dica. Vou dar uma dica, assim, já que foi o que me perguntaram. A única coisa que eu faço, tipo, no Marrocos, Egito, né, nesses países árabes, normalmente eu só respeito a cultura deles. Então, não vou com shorts, não vou com vestido curto, né? Tento sempre um vestido comprido, assim. Tento só respeitar a cultura deles, assim, mas... Aí, ó, tá aí a dica, dona... Tá respondido. Quem que era que perguntou? Dona Mara Oliveira. A Mara Oliveira. Mara, espero que a pergunta era essa. Tá. A Tigana Palma. Tigana. Tchau, Tiga. A Cátia falando português é melhor que muito brasileira. Certeza. Meu amigo, não vale. É meu amigo. Ela fala melhor que eu. Que massa. Eu destroio no português. É meu amigo. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Pausa então, café? Fechou. Um café, súbito. Até já.
Estamos de volta, depois da nossa pausa. Já rolou até quase um business no setor gastronômico. Negócio aí já, fazendo churrasco. Churrasco sobre o papo. Churrasco, bom chimarrão. O papo foi churrasco aqui e eu me babando aqui. Né? Você não tava com a barriga cheia desde ontem ainda? Não esvaziei, né? Meu Deus. Manda o teu recado, meu amigo Ed. Eu quero lembrar você que... sobre cidadania italiana. Se você tem o desejo de fazer a cidadania italiana, é um processo burocrático e uma jornada de autoconhecimento e preenchimento. E pertencimento. Você vai saber um pouco mais sobre a tua família, sobre a origem da tua família. E para isso nós contamos com a Sara Severnini do Italiano Vero. Fique em contato com a Sara para saber como que vai ser aí nos próximos dias esse decreto sobre a cidadania italiana. Nós acreditamos que continue com algumas mudanças. A gente vai saber exatamente a partir do mês de maio, então vamos acompanhando aqui no podcast, tá bom? Vai ter o contato da Sara aqui embaixo. E para você que já mora aqui na Itália e precisa de resolver documentação burocrática, pode falar com a Larissa Ionato, especializada em burocracias do dia a dia, deixando que a Itália atende melhor. Precisando de ajuda, chama a Larissa, que a Larissa resolve. E também o nosso amigo Aderlan Luiz, da Europa Casa, que é uma empresa especializada em reformas em geral, construções e reformas de casa, com uma equipe especializada no assunto, então. Beleza? Beleza. Manda aí. O Aderlan, inclusive, ele faz grandes escavações. Se você tem uma casa velha, que você comprou um rústico, sei lá, e quer deixar ela zerada por dentro, ele faz grandes obras. Então, aqui na Itália, né? Aqui na Itália. Não é lá no Brasil, né? Não, aqui. Mas se você tá no Brasil, saiba que você pode comprar uma casa aqui na Itália, mandar reformar, construir, alugar, ganhar dinheiro com ela, mesmo sem ser italiano, sem nada, você pode ter a tua renda aqui, pagando imposto, o governo italiano diz... Fala com quem? Graças. Com quem que fala? Com quem que fala? Fala com nós, né? Fala com nós. Fala com nós, entra direto aí. Nós estamos criando os business aí. Beleza, então. Tá, beleza? O que mais? Vamos perguntar. Não, pode continuar o Posso episódio. Continuar? Vai. Caterina, você falou um pouquinho sobre a tua ida pro Brasil e tal, a gente falou sobre internet, né? Tem alguma coisa curiosa, assim, alguma história que você lembra que vale a pena contar pro pessoal de casa, né? Sobre, não sei, a tua visita lá no Brasil, aos teus parentes, alguma coisa assim? Sim, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. A primeira vez que eu fui no Brasil, né, uns meus amigos brasileiros aqui, principalmente uma minha amiga, me falava sempre, cuidado, porque vão te roubar, vão te assaltar, vão te isso e aquilo, né? Daí, eu moro numa cidade de 35 mil habitantes e eu durmo com a porta de casa aberta. Carro aberto, tudo aberto. Lá no Brasil, isso? Aqui na Itália, né? Daí, a primeira vez que eu fui no Brasil, me falava, cuidado, tudo ok. Daí, eu fui pro Brasil, só que quando pisei no Brasil, comecei de medo. Eu caminhava assim. O que tá acontecendo? Mas entrei num pânico total. Ela me dizia, não para na sinaleira, assim, vermelha. Daí ele dirigindo e eu, não para, vai. Ele disse, tu quer que eu faça um acidente? Meio paranoica, então, assim. Eu entrei num pânico por 3 dias e eu conto essa. A gente tava no mercado, né? No Zafari. E eu tava na caixa com as compras e, bom, eu tava lá. Agora não lembro como é que foi, mas como se fala, a pessoa na caixa. A menina do caixa. A menina do caixa. E passava as coisas e eu vi que tinha um cara lá com a sacola aberta e eu comecei a pegar as coisas e fiquei com as coisas na mão olhando pra ele. Né? Tipo, tu não vai roubar minha comida. Caramba, olha só o pânico que botaram na cabeça dela. Eu fiquei assim, fiquei com a massa assim, né? Daí ele disse assim, amor, ele só quer sacolar tuas coisas. Ah, porque tu é empacotador, cara. Empacotador no Brasil. Agora que eu entendi, cara. E na Itália não existe isso. Então eu vi esse cara assim, com a sacola lá que tava pra pegar as compras. Daí eu assim, peguei e fiquei com as coisas na mão, olhando pra ele, tipo, o que tu quer fazer? Daí ele disse, amor, ele quer te ajudar a sacolar as coisas. Ai, perdão, desculpa. Eu não sabia. Ele disse, podia me avisar, né, que tinha esse trabalho no Brasil de empacotador. Disse, mas olha, tem quantos na fila com a camisa do mesmo cor? Eu não tinha me dado conta, né? Então, de tanto medo, eu fiquei lá com as compras na mão, não querendo dar para o empacotador que estava aqui. Que viagem, cara. Porque aqui na Itália não tem empacotador, né? É verdade. Não tem. Inclusive, a menina da caixa joga, né? Ela joga, cara. E eu, quando eu vou com a minha... quando eu vou fazer compra com a minha mulher, eu falo assim, ó, quem que vai ganhar hoje? Ela assim, é sempre ela que ganha, não adianta. Na velocidade, né?
E aí, que viagem, cara. Empacotador, cara. E aqui na Itália não tem? E tu não conhecia a profissão? Não conhecia a profissão, acabamos de chegar no Brasil, eu em pânico total, que ia ser sequestrado. Inclusive, eu colocava os passaportes dentro do íntimo, porque eles pelo menos roubam tudo, mas eu consigo voltar pra casa. Meu Deus, cara. Uma coisa louca. E quando que você percebeu que era meio que pânico teu e que as coisas eram mais de boa? Não, ele começou a dizer, tu tá louca, calma, não é assim, para. E daí eu pensei, não, se eu vou continuar assim, minhas férias, eu vou estragar tudo, né? Inclusive, os meus sogros moram nesse sítio, né? Mas aí não tem nada. Então, eles de porta aberta e tudo, né? Sim, também. Só que na cidade, daí eu disse, vou estragar minhas férias se eu vou continuar com esse pânico. Daí depois, agora, ele que agora quando eu vou pro Brasil, por favor, tira a bolsa de cima da mesa, bota o telefone no bolso, né? Porque eu sou totalmente desligada. Não, por sorte nunca me aconteceu nada, tipo, então não um ponto de tenho medo. atenção sempre vale, claro, porque a ocasião faz o ladrão, né? Tipo assim, se tiver uma carteira ali em cima dando sopa, né? Igual o cara que foi pra Portugal, né? Deixou a carteira dando sopa no mercado. Verdade. Perdeu a carteira. Otário. Quase que perdeu as férias. Perdi 700 euros que tinha na carteira, meus carteira de motorista, identidade, tudo. Lá em Portugal. Me levaram embora. Tipo, a ocasião muitas vezes faz o ladrão, né? Às vezes você toma um pouquinho mais de atenção. Eu não sei se eu tenho aquela mentalidade de brasileiro, que brasileiro ele já nasce furbo, entendeu? Pra algumas coisas. Daí eu trabalhei de garçom por vários tempos aqui vários anos aqui no Lago. E aí eu vi os caras, os alemães, tal, os holandeses, tudo sentado nas mesas, com celular, com carteira, com dinheiro, tudo em cima da mesa, assim, meu Deus do céu, assim, se os meus amigos vêm pra cá, eles ficam ricos, cara. Tipo assim, o que tem de ocasião dando bobeira não tá no mapa. E aí, pô, mais alguma coisa que tu lembre, assim, que aconteceu no Brasil, que tu queira relatar pra gente? Foi só essa assim, de engraçado, assim, não, né? Algum perrengue? Algum perrengue que a gente foi no Brasil em 2022, a segunda vez, né? E ele me levou a fazer uma viagem de carro. Partimos de Porto Alegre para Livramento, Argentina, só que eu tava grávida. Eu fui sem saber. Daí eu comecei a ficar mal. Eu fiquei mal 9 meses no Brasil, quando pisei no Brasil. Daí foi a viagem mais cansativa. Daí quase desmaiei. A gente foi na Argentina, em Buenos Aires, ele me levou num tango. E eu disse, nossa, olha, eu não tô bem, tô pra desmaiar. Tava suando, tinha bota, tava suando. Disse, olha, vamos sair porque eu não me sinto bem. Ele achou que tu tava emocionada, de certo? Daí a nossa filha se chama Evita. Evita, assim. Porque eu fui lá e disse, não, tô grávida, só pode, né? Daí quando me dei conta, daí era em Buenos Aires. Mas Evita, por que Evita? Porque tem Evita Peron, né? Porque Evita Peron, a Argentina. E a gente tava nesse... Desculpa a minha ignorância, tá? Eu imaginei que era um nome argentino. Argentino. E a gente tava nesse tango que era sobre a história da Evita Peron, né? Que foi uma grande mulher, né? E, inclusive, ela batalhou muito pros direitos das mulheres. Daí, nossa filha se chama Evita. Que fica meio estranho no Brasil, né? Porque Evita... Evita, né? Não, mas tudo bem. Depois que você explica, aí tá legal. Tem que ter o storytelling, né? Que idade ela tem? Um ano e meio. Aí em casa ela já fala... vocês falam 2 línguas? Ela entende as 2. A gente legal. faz os joguinhos, né? Toca a barriga, ela toca. Toca a pança, e toca. Que legal, bravo. Sim. Ela só fala mamãe e papai. Não sei, acho que no Brasil que aconteceu essa confusão. A minha filha, por ela ter vindo pra cá com 1 ano, então ela levou mais tempo pra falar, porque daí gera uma confusão na cabeça da criança. Ela não sabe com qual língua ela vai começar a se expressar, então pode ser que atrase mesmo. A própria fonoaudióloga falou assim, de boa, ela pode começar a falar 1 ano atrasado por causa da dupla língua. Da língua, né? Tudo bem, depois vai ser bem melhor pra ele. Sim, com certeza. Exatamente. Catarina, o que tu mais gosta do Brasil? As pessoas. Teu marido, eu achei que tu ia falar. Eu tinha esquecido. Ele fez assim, ó. Não, mas fala. Ele faz parte das pessoas, né? Sim. Agora eu tô tentando me salvar. As pessoas mesmo, as pessoas. Eu me sinto muito bem-vinda
E até com os seguidores, né? As pessoas me pararam, que eu nunca imaginei em Porto Alegre, assim, tu é gaúcha fake, eu tomar um mate, vi lá na beira do Guaíba lá pra tomar um mate comigo. E a família do Ricardo, que né? Massa. E as pessoas, os amigos deles também, que eu sinto muito como meus amigos de coração, assim, quando eu tô na casa deles, assim, me sinto muito em casa. Tanto que a gente tem essa italianos, né? Quando eu tô na casa de uma amiga dele, né? Da Cá, que a gente vai dar um tchau pra ela. E eu sempre pergunto, posso ir no banheiro? Esse aqui é um vício que eu não consigo ir no banheiro de uma casa de uma pessoa que seja meu amigo também e não perguntar, né? Posso ir no banheiro? Daí um dia ela fala, Catarina, por favor, vai no banheiro, tu tá em casa. Né? E eles são assim, muito... Todos os brasileiros. É um carinho, uma cócola. A gente conversou sobre esse atediamento que tem os italianos e brasileiros. Eu acho que você mesmo, que é italiana, falou que o brasileiro ele tem essa acolhida maior. Ele é mais acolhedor, né? É uma energia diferente. Legal. Eu sei que para quem mora lá é uma batalha todos os dias, né? Porque o Brasil é difícil, né? De viver, economia, trabalho e tudo. Mas para quem vem de fora, principalmente de uma cultura fechada como é a minha, né? Eu, principalmente que moro numa cidade pequena, de montanha, né? É absurdo. É absurdo. A energia que te deixa, assim... Sabe o que eu percebi? Que depois que eu vim do Brasil, eu consegui reunir a minha classe de 2005, né? Da escola. Então, todo mundo adulto. É estranho ver os teus amigos adultos com a barriga, sabe? Com filho, com mulher, todo mundo. Mas foi muito massa. Então, aí criamos um grupo. Então, a gente meio que se mostra ali o dia a dia de cada um, né? Então, maioria, 80% dos meus amigos viraram caminhoneiros. Então, tá sempre na estrada, e manda foto na estrada e tal. Aí 2, 3 faz manutenção, instalador, essas coisas. Aí ontem eu postei umas fotos que eu fiz risoto e fiz polenta com peixe e tal, com lúcio. Aí o amigo meu colocou assim, e pior que rico tem uma alimentação diferenciada mesmo, né? É a própria verdade. Aí eu falei, aí a gente ri e tal, e eu percebo que eles são felizes com pouco, sabe? Exato. Tipo assim, vou comer qualquer coisa e tá sempre feliz, e eu acho que a esperança, talvez, eu não sei, cara, o que tem. Pode ser, eu percebi isso também. Parece que eles são mais felizes mesmo. Tem menos... Às vezes, menos no sentido, às vezes você tem uma estrutura. Tem que batalhar mais pra ter o que a gente tem fácil. Mas eles vivem tudo mais leve, assim. Até vejo muito os meus sogros, né? Eu aprendi bastante coisas deles. E, tipo, um problema é feito pra ser resolvido. No italiano, um problema quebra a cabeça no problema. Não sai, às vezes. O brasileiro, por quanto... tenta achar uma solução e nessa fase de achar uma solução tenta ficar mais com o humor pra cima, sabe? Mais feliz possível. Sim, e quanto isso mais eu acho incrível. Mais sabe, não tá nem aí pro problema, entendeu? Eu acho que eles tentam enxergar a coisa importante que tem na vida, né? Eu acho que os italianos se concentram muito nos problemas que são superficiais. E o brasileiro, por quanto possa ter um problema também financiário, ele tenta se concentrar, resolvendo esse problema na família. Tenho família, que tem saúde, que pode ser uma frase feita, né? Mas é verdade. Tenho comida na mesa, tenho os filhos que estão bem, que tem a família, que tem filhos que têm saúde. Isso que importa. O resto vai ser resolvido. De um jeito ou outro vai ser resolvido. É verdade. E isso, gente, é muito bom. Eu acho que é enfrentar a vida de um jeito muito positivo e tu acaba transferindo essa positividade nos outros. Contagiando. Nos outros, como Será aconteceu que esse é o comigo. segredo da felicidade? Você ser feliz por escolha, independente dos problemas? Quem sabe? Né? Eu acho que é. Tanto que eu, quando estou no Brasil, eu sou uma pessoa diferente. Eu me sinto muito bem. Eu falo pra ele, assim, é muito caro agora ir pro Brasil, né? Passagem aérea é um absurdo. Mas se fosse pra mim, eu ficaria todos os anos, as minhas férias, renunciaria à praia pra ficar no sítio dos meus sogros umas 3 semanas lá parado. Tipo, acho que é uma purificação. Eu vou pro Brasil pra recarregar minhas energias. Exatamente. Entendeu? Um banho de mar que eu gosto, que eu me criei em praia, né? Vou lá, tomo um banho de mar, vou dar uma caminhada na beira da praia de manhã, então aquilo ali me renova as energias, né? Se eu tomo um banho no Iguaçu lá, eu saio mais sujo do que entrei. Né? É porque lá onde ele mora não tem mar, né? Mas qual é a praia do Rio Grande do Sul que vocês frequentam? Eu nunca fui na praia no Rio Grande do Sul. Não? Não, Santa Catarina.
Fomos lá em Jaguaruna. Jaguaruna. Uhum. Tem uns parentes que moram em Capão da Canoa. Capão da Canoa, Noivo do Mar, Tramandaí, Imbé, aquela região ali, meus parentes estão ali. E aquilo que tu não gosta tanto no Brasil, aquilo que te desagrada do Brasil. Um pouquinho é insegurança, né? Que nunca aconteceu comigo, mas que tem. Porque as pessoas que moram lá... Não tinha nem como acontecer, né? Ela foi muito bem preparada, né? Inclusive, tentei salvar a minha massa, né? A italiana que salva a massa. E é isso, tipo, eu que sou apaixonada pelo Brasil, me dá uma pena. O Brasil poderia ser um dos melhores países do mundo. Poderia. E eu vejo quem foi no Brasil... dos italianos que eu conheço, todo mundo está apaixonado pelo Brasil. E tem muitos italianos também que, quando entram em contato com um brasileiro, não superficialmente, que pode ser numa loja, mas que conhecem um brasileiro, se apaixonam. Sempre. Não tem, não gosto porque tu é brasileiro. Quando entram, se conhecem, o italiano se apaixona pelo brasileiro. Eu percebo isso também com a relação com os meus clientes e fornecedores. Porque eles sabem que i ragazzi brasiliani vão dar o máximo deles. Exatamente. Sabe? E fratelli brasiliani. Pode falar, eu fui falar com o meu sócio foi falar com o diretor de um banco, e o diretor do banco falou para ele, não conheço os irmãos. Os irmãos brasileiros. Eu era cliente da pizzaria deles, e ele já me contou do projeto deles em 2020 ainda, e o cara, dá pra ver que ele tem um entusiasmo de falar dos irmãos brasileiros. Não porque somos nós, mas sabe, quando tu vê que o cara, às vezes, ele tá sempre ali, ele não desiste, ele, sabe, meio que o brasileiro tem esse negócio, né? Não desiste nunca, né? Aí, uma coisa que eu gosto muito também é a comida. Você gosta da comida no Brasil? Nossa, eu adoro que você mais brasileira. Gosta? Tudo. Carne? Tudo, carne, tudo. Feijão com arroz. X-salada. X-gaúcho. O X é prensado? É prensado, sim. E aqui é aquele bom, né? Minhas meninas gostam de X? Gostam de X? Não, e lá no Rio Grande do Sul tem um X-salada meio exagerado, né? Sim, não, mas eu como de tudo quando vou pro Brasil. E é absurdo, não, italiana que gosta, mas eu gosto mais da comida brasileira. Sério? Sim. Macarrão não dá no Brasil, né? Só se for caseiro. Não dá. O macarrão, aquele caseiro de casa, sabe? Aquele feito bigoli, na casa da Mari Zanella lá, a gente vai lá, cara... Macarrão, assim, igual na tratoria aqui. Mas aí o macarrão comum do Brasil, aí tem que ser ou aquele Renata, que é feito de grão durum, que ainda vai, que é quase um italiano, ou marca italiana, porque os italianos são chatos pra fazer macarrão, são bons. Na verdade, não comi massa no Brasil, não. Eu também tudo não... resto, Quando eu vou, também frito, não... É só peixe pra não... frito e frango passarinho, agora que se chama, certo? Frango passarinho. Tudo. Peixe, não. Peixe? O meu peixe lá, lambari peixe frito. Lambarizinho? O que é lambarizinho? Os lambarizinho. Tem lá ou não? Comi. Piava. Comeu lá no Jaguaruna? É um com rabinho... Eu comi tantas coisas lá em Jaguaruna que nem sei mais o que comi. Papaterra e tainha. Sabe o que eu não gostei? Depois de 9 anos, né? Eu não gostei dos camarões que eles fizeram fritos no mar lá. Porque eles eram fritos em uma pastela muito grossa, assim. Parece que é... Cara, aqui, se você vai em qualquer restaurante, assim, nada de estelato, nada, tu vai no restaurante japonês, em qualquer um que faz um camarão sal e pepe, que é o mais simples deles, né? Puta, tu sente o peixe mesmo. Bom. Aí lá meio que eles cobriam demais. Eu acho que isso aí, se eles descobrissem o sal e pepe daqui, por causa do preço, né? Talvez. E acho que aí vem aqueles miudinhos, né? Os camarãozinhos miudinhos. Né? Porque aqui eles têm essa... A cozinha italiana voltada do peixe é excelência, eu acho, né? Então, no Brasil, acho que eles têm que aprender um pouco mais. Não, o peixe sim é melhor que na Itália mesmo. O que a Catarina de hoje diria, então, para Catarina de 7 anos atrás, quando conheceu o Ricardo e tal? O que tu diria para ela? Tipo assim, se joga nessa aventura ou não? Não, eu diria, tá na estrada certa. Tipo, pode ir sem medo, assim... O que tudo isso vai te proporcionar é tudo de bom. Porque é uma descoberta, né, cara? Tipo assim, claro, vocês são casados, né? Ele é brasileiro, você é italiana. Mas, por exemplo, eu vim pra cá com a minha mulher, né? Brasileira. E, tipo assim, é tudo uma descoberta. E quando tu faz isso em dois, em parceria, é tudo melhor. É tudo mais... Não é romântico a palavra, é tudo mais... Construtivo. Intenso, talvez. Entendeu? Às vezes, quando o cara vai sozinho, talvez não seja tanto, entendeu? Então, isso aí que tu diria, então, pra Catarina. Vai em frente que vai dar certo. Um recado pra deixar pro pessoal, então. Assim, o pessoal de casa que tu queira deixar, que já assim, vive pessoal. aqui na Itália, que talvez, sei lá, tá passando por alguma dificuldade, ou tá no Brasil querendo vir pra cá, ou italianos que estão aqui. Que italiano vai ter que entender o português, né? Porque a nossa comunicação é em português. Porém, sempre tem.
Eu falaria para os brasileiros, né? Agora é um momento até um pouquinho difícil, né? Que aconteceu essa mudança na Itália, que na verdade não aconteceu ainda, não está nada certo, né? Mas para os brasileiros que querem vir para a Itália, eu falaria de vir com segurança, de não ter medo de aprender, que quanto mais eles vão entrar na cultura italiana, quanto mais eles vão ser aceitos e vão ter uma vida leve, boa, sem medo de falar, sem medo de fazer amizade. Eu vi muito brasileiro se fechar na Itália e acabou não dando certo, né? Com ninguém. Trabalho, amigos. E eu falaria para o brasileiro, vem seguro de ti. Não importa se tu é brasileiro, se tu é africano, vem seguro de ti e entra na cultura que vai ser abraçado também pela cultura italiana. Eu acho que o italiano, em geral, ele tem um carinho pelos brasileiros. É porque são nações diferentes, mas tem muita coisa parecida, sabe? Assim, em comum, né? Em comum, cultural e tal. Então, eu acredito que o italiano, ele gosta do brasileiro. Gosta. Eu vejo porque é o seguinte, quando eu trabalhava em restaurante, tem uma vaga para garçom, tem uma vaga para tal. Eles procuravam brasileiro. Por quê? Porque é um povo, como o Ed falou, que trabalha, entendeu? Baixa a cabeça e trabalha, entendeu? Faz o melhor que pode, e coisa que tu não vê talvez em outras etnias, tá? Eu compartilhei essa semana um Reels na nossa página dos portugueses falando sobre a imigração, né? Aí, o que o senhor acha da imigração? Aí tinha aqueles contra e aqueles a favor, né? Aí um velhinho falou, excesso não há, nunca tropecei em nenhum. Sobre a imigração, os imigrantes, excesso não há, nunca tropecei em nenhum. Então é muito massa, sabe? Tem aqueles que gostam, que são contra. E é normal, o mundo em italiano se diz, il mondo è bello perché è vario. Bravo. Exato. Mais alguma coisa que deixar pro pessoal de casa? Não sei. Pode falar italiano também, né? A gente fala italiano. Um pouquinho. Certo, vai. Mais uma coisa... Ou algo que tu queria, mais alguma coisa que tu queria deixar pro pessoal que não foi falado? O que é a gaúcha fake? O que é a gaúcha fake deixaria de recado, então, pro pessoal? Pode me seguir no Instagram, né? Isso. Pode seguir a Gaúcha Fake. Como é que é o teu Instagram? Gaúcha Fake. Gaúcha Fake, escrito assim com CH? Sim. Perfeito. Então a gente vai deixar Fake. Isso. A gente vai deixar na descrição aqui o contato dela. E é isso. Então, lembrando vocês, para se inscrever no nosso canal no YouTube, vocês ativam o sininho das notificações. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. Já vamos bater quantos episódios já? 180. Então é um projeto que já está indo aí pro 4º ano, né? E se você ainda não se inscreveu, toma vergonha na cara, se inscreve. Compartilha no grupo da família, porque a gente precisa que você compartilhe, que o Instagram, o YouTube entende que esse é um vídeo que vale, né? Que tem valor, ele entrega para mais pessoas ainda. Inclusive, essa semana eu vi um comentário de uma menina no episódio do Ricardo, que ela disse assim, o YouTube me indicou o vídeo, o canal de vocês, e eu tô adorando. Então, isso é bom pra nós também, dar satisfação em voltar aqui todo domingo de manhã gravar pra você. Tá, esse ano vai fazer 4 anos, né? Vai fazer 4 anos. Vai rolar aquele churrasco? Vai ter que... Será que vai ter até gaúcho fake também? Gaúcho... churrasco? O churrasqueiro tá aqui, ó. Aí, ó, já chama o churrasqueiro. Quem sabe a gente faz aquela churrascada, né? Nós fizemos um churrasco aqui quando fez 2 anos, aí. E tava bom ali, né? Tipo assim, quem sabe? Só se tiver caixa, não é? Teria que rolar uma costela de chão, né? Já pensou? Não dá ideia. Uma declamação, né? Eu declamei na última vez. Declamei Bochincho. Declama um pouquinho pra nós, então. Não, agora... Tô com vergonha. Não, Um Bochincho certa feita, né? Fui chegando de curioso. Depois a gente vai fazer. Mais algum recado, meu amigo Ed? Lembrando você, então, para a cidadania italiana, se você tem interesse em fazer a cidadania italiana, você pode contar com a Italiano Vero, da Sara Severnini. Entrando em contato com ela, você vai ficar atualizado sobre o que está acontecendo no mundo da cidadania italiana. A gente teve aí um decreto querendo dar uma pausa nas emissões de cidadania italiana, mas eu acredito que vai ter alguma modificação, mas não, eu penso, né, o bloqueio, vamos dizer assim, dessas emissões. Então, para se manter informado, pode contar com a Sara. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o contato dela, beleza? Para quem precisa de resolver documentação burocrática, pode contar com os serviços da Larissa Ignoato, que ela resolve as burocracias do dia a dia, deixando que a Itália atende melhor. Precisando de ajuda, chama a Larissa. Que a Larissa resolve. Catarina, obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado pelo bate-papo, parabéns pela tua história, né? Obrigada. E parabéns também por se dedicar
ter essa imersão 100% na cultura gaúcha, não vou nem dizer brasileira, vou dizer na cultura gaúcha. Eu acho que isso acaba enaltecendo o valor do povo, entendeu? A gente tá falando de gaúcho, mas pode ser o catarino, pode ser o baiano, quem for. Isso aí exalta o valor a tradição do povo, né? Parabéns mais uma vez. Obrigada. Valeu, gente. Isso aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Até o próximo. Tamo junto. Valeu. Tchau, gurizada. Tchau, gurizada. Tchau, gurizada.